E aí, nono ano, tudo bem? Professora Ariana Faustino, dessa vez aí para fazer a abertura, né, da nossa terceira unidade, tá? Vamos embora, meu povo. Vamos ver aí o conteúdo que corresponde à nossa terceira unidade, tá? E a nossa terceira unidade, ela vai falar um pouquinho sobre a Europa Oriental e o passado socialista, ou seja, o leste europeu, tá certo? Exatamente, o leste europeu, durante muito tempo, tá? Foi caracterizado como mais uma política do que foi mais caracterizado muito mais pela política do que pela própria geografia, tá certo? Por que, professora, isso? Porque na Europa houve uma divisão chamada de Europa Oriental e uma Europa Ocidental. Isso está muito atrelado à presença, tá, do socialismo e do capitalismo, tá certo? Então essa presença aí vai estar muito situada ao leste europeu, ou a Europa Oriental e a Europa Ocidental, tá certo? Aqui nós temos uns países que correspondem aí ao leste europeu, né? Estônia, Belarus, Lituânia, Polônia, tá certo? República Tcheca, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Albânia, Macedônia, enfim, vários países que correspondem aí ao leste europeu. Tá? E aí vem uma pergunta, Ocidente e Oriente, qual a diferença, né? A República Democrática Alemã, tá? A Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária e a Albânia, esses países, essas nações, tá certo? Elas foram aí extremamente decisivas. Por quê? Porque todos eles apoiaram no período da Segunda Guerra Mundial o bloco soviético, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá certo? Então esses países têm características em comum por essa questão. Só que aí o que foi que o capitalismo fez? Fez desenvolver os países que apoiaram o capitalismo, tá certo? E fizeram com que os países que apoiavam o socialismo, né, que apoiavam o bloco soviético, sofressem retaliações econômicas. E esses países estão se recuperando até os dias atuais, tá? Em 1946, no contexto de divisão do mundo, né, bipolar entre capitalismo e socialismo, cunhou um novo nome para designar aí países da região, a chamada Cortina de Ferro, que era uma região, que era uma área, tá, que dividia aí os países. Cortina de Ferro era uma área que dividia os países do leste e do oriente, tá certo? Perdão, do leste e do oeste, do ocidente, tá? Aqui eu vou ter a presença da Europa Ocidental, que corresponde a Espanha, Portugal, França, que são justamente os países que apoiavam o capitalismo. E aqui eu vou ter, né, nessa coloração um pouco mais alaranjada, bege, sei lá que cor é essa, a presença do leste europeu, dos países aí, né, que apoiaram a União Soviética, tá certo? Então aqui vai ter como se fosse uma cortina de ferro mesmo, uma separação econômica, impedindo que esses países aqui se desenvolvessem economicamente falando, tá? Então o leste europeu definiu-se por mais de 4 décadas como sendo uma região composta por um conjunto de 8 países participantes aí do bloco socialista, aqueles 8 países que eu citei para vocês agora há pouco, tá? Quase sem exceção ficava sob tutela da União Soviética, ou seja, a União Soviética ela vai abraçar, ela vai dar apoio, ela vai oferecer o seu exército, mas a gente sabe que a União Soviética não teve como suportar aí a Guerra Fria, tá certo? E vai perder essa batalha para o capitalismo, tá bom? Dando aí continuidade, beleza? A esse conteúdo, vamos então ao próximo slide.
tá? No final dos anos 80, essa região, que era a região ali correspondente à Cortina de Ferro e a região do leste europeu, possuía quase 140 milhões de habitantes, né? Que apesar de unidos aí por um único sistema econômico, político, social, que era o socialismo, tá certo? Apresentavam importantes diversidades, é claro. Cada país vai apresentar a sua diversidade, a sua característica, beleza? As diversidades aí linguísticas, que diversidades seriam essas, né? O idioma. Tá? O idioma é um importante aspecto da população e vai definir as populações em relação a isso, tá certo? O leste europeu, a falta de consciência entre as fronteiras dos estados e dos limites, nas áreas habitadas por diversos povos, isso fazia com que tivesse aí vários conflitos, né? Principalmente limítrofes entre eles e tal. Exemplo aí o Império Austro-Húngaro, né? Estado multinacional, ou seja, a Áustria e Hungria, né, que posteriormente vem se separar, a Polônia, que teve por muitas vezes sobre tutela dos russos, ora dos alemães, né, então ficava nessa disputa aí territorial. O constante vai e vem das fronteiras era muito comum, tá? Não se sabia até onde de fato era a Polônia, ou até onde de fato era a Rússia, ou até onde de fato era a Alemanha, tá certo? Então havia muitas disputas fronteiríssimas em relação a isso, tá certo? A formação aí de minorias nacionais, né, de povos que vão formar as minorias nacionais e que vão querer se tornar independentes, tá certo? Os povos aí da região dos Balcãs, né, vários povos irão querer se tornar independentes e ter o seu próprio território, e as guerras civis começam, os conflitos territoriais começam. O leste europeu sempre tem essa pegada, né, de discussão territorial entre povos de diferentes etnias que vivem naquela região, tá certo? Aqui nós temos um outro mapinha, né, trazendo aqui, olha, esses grupos étnicos, tá, espalhados aí ao mundo afora. Isso faz com que, vejam, tem povos húngaros espalhados aqui nessa região aqui mais extrema, tá certo? Eu vou ter aqui vários povos espalhados por diversos cantos, né? Italianos e tal, tá bom? Isso, húngaros, né? Espalhados, povos germanos, que vai formar aí o povo alemão e tal. Então, assim, né? Eu vou ter uma grande quantidade de vários povos espalhados, uma verdadeira salada cultural nessas regiões, tá? Já do ponto de vista aí linguístico, a região se caracteriza como uma área de línguas indo-europeias, tá bom? O idioma mais falado aí é o eslavo, tá certo? De cada 5 europeus orientais, 3 falam eslavos. Povos eslavos aí habitam a região, podem ser divididos em 3 grupos: ocidentais, poloneses, tchecos e eslovacos; orientais, né, rutenos, russos, bielorrussos e ucranianos, tá? Eslavos meridionais, eslovenos, croatas, sérvios, né, macedônios, búlgaros. Então, assim, a língua originária mais falada vai ser o eslavo, assim como no continente americano, da América do Sul, por exemplo, é o latim, né? No nosso caso, o português; no caso dos nossos vizinhos, o espanhol, tá? Existem ainda outras línguas, né? Isso falando aí da diversidade linguística dessa região. Nós vamos ter aí o albanês, romeno, alemão, né? Enfim, húngaro, tá certo? E vai ter a presença de uma diversidade religiosa, isso que é o bonito lá, tá? Porque vai ter a presença, assim, de povos de origem árabes também, povos essencialmente aí europeus, vários tipos de povos e tal, tá certo? Então ali vai estar contida uma presença religiosa muito grande, tá? O ateísmo,
que vai ser oficial enquanto os países estiverem sob regime socialista, tá certo? Eles não têm uma definição religiosa, né? Enquanto esses regimes duraram, a atitude dos governos em relação à religião não foi uniforme. Em alguns casos, como na Polônia, houve uma relativa liberdade de culto e ensino. No extremo oposto, na Albânia, as práticas religiosas eram quase totalmente proibidas. Então, assim, a depender do ditador, isso era um pouco complicado. Então, as pessoas ficavam meio que sem religião, entendeu? Diferente dos países da Europa ocidental, né? Que são extremamente católicos, têm a sua essência extremamente católicas, tá bom? Então, os países que adotaram, apoiaram o socialismo e adotaram o bloco econômico como sendo seu protetor, o bloco econômico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá certo? Eles meio que ficavam entre as cordas bambas, a depender da decisão do ditador, tá bom? Dando aí continuidade, nós vamos ter aqui, a exemplo na Polônia, na Tchecoslováquia, na Hungria, que a igreja funciona como um dos principais focos de resistência ao regime, ou seja, eram os locais de encontro, de provocar rebeliões, de decidir, de tomada de decisões, sendo um fator fundamental para manter viva aí a chama da nacionalidade. Então, assim, na igreja que eles se reuniam para debater o futuro da nação, entendesse? Porque aí eles não eram meio que muito perseguidos, a igreja era algo que liberado. Lembram da Polônia lá? Diferente da Albânia, não é isso? Mais uma observação, tá? O catolicismo, em especial, recebeu aí um grande impulso, em 1978, quando foi escolhido aí um papa de origem polonesa, o João Paulo II, que vai ser muito querido. Então, com isso, acabou abarcando aí várias pessoas e levando elas para o catolicismo, tá certo? Esse fato vai proporcionar aí um intenso redespertar da religiosidade nessa região, tá? E vai desempenhar um papel nada desprezível, seja importantíssimo, na desintegração dos regimes socialistas. O catolicismo ele vai ser assim um pontinho fundamental para ajudar as pessoas a se livrarem do socialismo, que era basicamente isso que a Europa Ocidental queria, que todos os países se tornassem capitalistas como são hoje. O leste europeu hoje, eles são aí os últimos capitalistas, tá certo? E são os últimos capitalistas porque eles eram socialistas no passado. Isso fez com que retardasse um pouco a sua economia, retardasse o seu crescimento econômico, retardasse o seu desenvolvimento voltado ao capitalismo, tá certo? Nessa lógica, eu vou ter nessa região do leste europeu a presença de grandes religiões, isso que é bonito, tá? O catolicismo, os protestantes, o cristianismo, tá certo? Muito presente ali entre os judeus, tá? O judaísmo e tal. Os islâmicos, tá? Porque lembrem-se, o catolicismo vai ter uma pegada aí judaica e cristã ao mesmo tempo, vai ter essa pegada aí. Catolicismo está presente sobre duas formas, de rito latino, enfim, mais expressivo numericamente, tá certo? É praticado de forma quase que exclusiva por poloneses, tchecos, eslovacos, húngaros, croatas, Isso aí devido à presença depois que eles saíram do socialismo, eles foram aderindo aí ao catolicismo. A presença do João Paulo II acabou aí interferindo bastante nessa questão. O protestantismo, tá certo? Que vai corresponder numa forma mais luterana, o protestantismo de Martim Lutero, que teve aí grande expressão na região ali da Alemanha, tá certo? Forma menos expressiva na Tchecoslováquia, na Hungria, mas vai ter a presença, lembrando que o país mais protestante, vai ser classificado como os Estados Unidos, tá bom? O cristianismo, que aí vai ser ortodoxo, tá? Que vai ser aquele cristianismo um pouco mais severo, mais pautado nas crenças religiosas,
vai ser aí professado majoritariamente pelos sérvios, búlgaros, macedônios, romênios, entre outros. A presença do islamismo, porque não, vai ter aí uma grande quantidade de povos, né, árabes, e o islamismo é uma característica desses povos, tá? Na região da Albânia, da Bulgária, da Bósnia, entre outros, tá certo? É claro, né, a dominação otomana ela vai determinar essa presença do islamismo, tá? Que vão ser aí povos árabes que vão tomar a região que antes pertencia a Roma, tá certo? 40 anos, e esse foi um pouquinho do resumo aí das relações religiosas, tá? Mas o que mais vai determinar aí a questão do leste europeu ser um pouco aí mais desestruturado economicamente, está ressurgindo e tal, né? Vai ser aí os 40 anos de Guerra Fria, tá certo? A Guerra Fria ela vai determinar muito esses fatores. Durante esse período, as diversidades étnicas, linguísticas e religiosas estiveram sempre em segundo plano, tá certo? Porque o primeiro plano era ver qual dos dois sistemas ia conseguir abarcar a maior quantidade de países, tá certo? Com o desmoronamento aí da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de fato essas características vieram à tona, né? A língua, a cultura, a religião, e transformaram-se em um único valor, né? Que não foi aí abalado pela instabilidade política, tá? São países que estão se reestruturando política e economicamente, tá? São menos desenvolvidos do que os países da Europa ocidental, tá certo? Porém, eles, como quase um todo, estão presentes aí, classificados como países desenvolvidos. Grande parte deles fazem parte da União Europeia. Isso foi uma jogada, uma estratégia bem interessante, né, dos países ocidentais para tentar trazer aí os países do leste europeu para o seu lado, para o seu desenvolvimento aí econômico, tá certo? Aqui nós temos mais uma vez, tá? Nós temos aqui mais uma vez o mapinha, né, do leste europeu, tá certo? Eu tenho aqui apenas o leste europeu, eu não trouxe aí as outras áreas do território da Europa, tá certo? Aqui são os países apenas europeus e eles serão necessários para a atividade que eu vou deixar lá na descrição, tá certo? Da nossa atividade no Google Sala de Aula, tá certo? Então, para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!